45. Depois de movimentar de leve o corpo, Noriko acordou. Já passava das 7 da noite. Ela olhou para o teto da sala, agora escuro. Em seguida, olhou para Shuya, a seu lado. Shuya se levantou do assento e retirou a toalha úmida da testa dela. Ele tocou a testa, assim como da última vez que verificou, a febre havia praticamente desaparecido. Shuya sentiu uma onda de alívio. Ótimo, realmente. Shuya? A voz de Noriko ainda estava embotada. Que horas são? Já passou das 7. Você dormiu bastante. Eu... Shuya continuou. Sua febre se foi. Shogo disse que não deveria ser septicemia. Apenas um resfriado muito forte. Provavelmente por causa do cansaço. Entendo. Balançou a cabeça lentamente, como se ela também estivesse aliviada. Depois se virou para Shuya. Desculpe por todo o trabalho. Do que você está falando? Shuya balançou a cabeça. Não é sua culpa. Então perguntou. Você pode comer? Temos arroz. Os olhos de Noriko se revelaram. Arroz? Sim. Shogo cozinhou um pouco. Espere um segundo. Shuya deixou a sala. Shogo estava sentado numa cadeira ao lado da janela, perto da porta da cozinha. Os últimos traços de luz, mais como partículas de luz próximo ao índigo. A índigo. Adentravam pela janela, mas o local onde Shogo se sentara estava quase completamente escuro como breu. Noriko acordou? Shuya confirmou. Como está a febre? Está bem. A febre parece ter desaparecido. Shogo fez um gesto afirmativo de leve com a cabeça. Depois se levantou, segurando a arma como de costume. Ele abriu a tampa da panela sobre o forno. Shuya e Shogo já haviam comido sua porção de arroz cozido e sopa de miso. A base para a sopa veio de algumas estranhas folhas crescendo nos fundos da clínica. A comida está fria? Shuya perguntou. Shogo lhe respondeu brevemente. Espere 5 ou 10 minutos. Eu levo lá. Obrigado. Shuya voltou à sala de exames. Ele se sentou ao lado do leito e disse a Noriko. Espere um pouco. Shogo vai trazer arroz de verdade. Noriko concordou. Depois perguntou. Há um banheiro aqui? Sim, logo ali. Shuya ajudou Noriko a se levantar do leito. Apoiando-a pelo braço, ele mostrou o banheiro do outro lado da sala de espera. Ela titubeava ainda, mas havia se recuperado da condição terrível de antes. Shuya a ajudou a voltar ao leito. Quando Noriko se sentou na beirada da cama, Shuya envolveu os ombros dela com uma coberta do jeito que a senhorita Ano costumava fazer com ele, enquanto criança na casa de caridade. Depois de comer, Shuya disse, enquanto puxava as beiras da cortina. Acho que você deveria dormir mais um pouco. Precisaremos sair daqui antes das 11 horas. Noriko olhou para Shuya. Seus olhos ainda pareciam ligeiramente deslocados. Isso significa? Shuya confirmou. Sim, este quadrante vai se tornar proibido às 11 da noite. Foi parte do anúncio das 6 da tarde de Sakamoto. Outros quadrantes proibidos eram G1 às 7 e 3 às 9. Isso equivalia à fronteira sudoeste e à encosta sul da montanha sul. Como era difícil distinguir exatamente onde estava a fronteira do quadrante proibido, toda a área da costa sudoeste estava fora dos limites agora. Noriko olhou para seus joelhos e tocou a testa sobre as franjas. Dormi feito uma idiota. Shuya elevou o braço e tocou no ombro de Noriko. Não seja tola. Era melhor mesmo que você dormisse. Você precisa descansar mais. Vá com calma. Mas Noriko levantou os olhos e perguntou. Mas alguém além de Kaori morreu? Shuya contorceu os lábios, depois afirmou. Takako, Sho e Kazuhi. Segundo o anúncio de Sakamoto, os 4 morreram durante as 6 horas depois do meio-dia. Agora restavam 21 estudantes. Apenas 18 horas haviam se passado desde o início do jogo, e mesmo assim a turma B do 9º ano da escola de ensino fundamental Shiroiwa foi reduzida à metade. Sakamoto disse entusiasticamente. Outra coisa. Sho Tsukioka foi pego num quadrante proibido. Portanto, quero que todos tomem cuidado. Sakamoto não comentou onde Sho morrera, e Shuya não se lembrava de ter ouvido uma grande explosão na parte da tarde,
Porém, ele não via motivo para Sakamoto estar mentindo. Aquele rapaz grande de jeito grosseiro com trejeitos estranhamente femininos, o Zuki, do clã Kiriyama. Foi pego num quadrante proibido. Fim consequência. Sua cabeça explodiu. Exceto pelo chefe, todos os membros do clã Kiriyama estavam mortos. Shuya pensou em dizer isso a Noriko, mas desistiu ao ver como ela estava chocada. Ele duvidava que compartilhar notícias sobre a cabeça de alguém explodindo teria um efeito positivo na recuperação dela. Entendo, Noriko disse com calma e acrescentou em seguida, começando a tirar o casaco que vestia. Obrigado por isso. Fique com ele. Não, estou bem agora. Shuya pegou o casaco e ajeitou a coberta de volta sobre o ombro dela. Shogo entrou na sala logo depois, parecendo um garçom, carregava uma bandeja redonda cheia de tigelas equilibradas sobre a palma de uma das mãos. Um vapor se elevava das tigelas. Ao abaixar a bandeja, ele disse: Aqui está, madame. Shuya riu. Então ela recebe serviços de quarto? Bem, a comida não é exatamente de primeira classe. Espero que o gosto esteja bom. Shogo pôs a bandeja sobre o leito e arrumou as tigelas perto de Noriko. Ela baixou os olhos e perguntou: Sopa? Yes, madam. Shogo respondeu num inglês que soou muito fluente aos ouvidos de Shuya. Grata. Noriko disse e pegou a colher. Ela levou a tigela até os lábios e engoliu um bocado de sopa. Está deliciosa. Tem ovo nela? Shuya olhou para Shogo. E nosso especial do dia, madam. E nosso especial do dia, madame. Onde você encontrou isso? Shuya perguntou. Toda a comida perecível na geladeira estava podre, possivelmente porque o governo transferiu os civis um tempo atrás. Todas as demais casas deviam estar nas mesmas condições. Shogo olhou para Shuya com um canto do olho e sorriu. Encontrei uma casa com uma galinha. Parece que não se alimentava há bastante tempo e estava muito enfraquecida. Shuya balançou a cabeça exageradamente. Quando comemos, não notei nenhum ovo. Shogo levantou as sobrancelhas. Achei somente um. Desculpe. Sou mais gentil com garotas. É meu jeito de ser. Shuya riu baixinho. Shogo voltou à cozinha e trouxe um pouco de chá. Shuya e Shogo beberam chá enquanto Noriko comia sua refeição. O chá tinha uma doçura suave e um aroma agradável, nostálgico. Nossa! Shuya exclamou. Nós três aqui sentados desse jeito me dá a impressão de que tudo está bem. Shogo sorriu e disse: Vou preparar café depois. Você prefere chá, Noriko? Com a colher ainda na boca, Noriko sorriu. Ei, Shogo! Shuya tinha algo mais a dizer. Claro que eles ainda estavam nesse jogo de morte, mas agora que Noriko parecia se recuperar, ele se sentia um pouco sentimental. Algum dia vamos nos reunir para um chá. Sentaremos na varanda e contemplaremos as flores das cerejeiras. Era algo quase improvável. Mesmo assim, Shogo balançou os ombros e disse: Pensei que você fosse um roqueiro Pensei que você fosse um roqueiro falando assim. Parece um velho. Eu sei. Você não é o primeiro a me dizer isso. Shogo sorriu. Shuya e Noriko riram. Noriko terminou sua refeição e agradeceu. Shogo recolheu as tigelas, indicou com a outra mão a xícara de Shuya que entregou a ele. Shogo, Noriko disse. Sinto-me muito bem agora. Muito obrigada. Me desculpe por todo o problema que causei. Shogo sorriu e replicou em inglês. You're welcome. Mas parece que o antibiótico era desnecessário. Não sei. Não. Sei que parece estranho, mas acho que ele fez me sentir. Não, sei que parece estranho, mas acho que ele me fez me sentir seguro o suficiente para adormecer. Shogo voltou a sorrir. Bem, você poderia estar ainda sofrendo de septicemia. Seja como for, deveria descansar um pouco mais. Vá com calma. E virando-se para Shuya, você se importa se eu dormir um pouco? Shuya perguntou. Está cansado? Não. Mas é melhor dormir enquanto se pode. Depois de sairmos daqui, eu ficaria acordado a noite toda, ok? Sim, claro. Está bem. Shogo concordou, pegou a bandeja e se dirigiu ao saguão. Shogo, você deveria dormir aqui, Noriko sugeriu, apontando para o leito ao lado dela. Shogo, na porta, dirigiu-lhe um olhar e sorriu como se recusasse. Não estou a fim de me intrometer entre vocês. Vou dormir no sofá da sala. Ele inclinou a cabeça em direção à sala de espera e acrescentou: Por favor, ter consideração por seus vizinhos, caso fiquem mais íntimos.
Na sala em volta na penumbra, Shuya pôde ver o rosto de Noriko ficar vermelho. Shogo deixou a sala. Pela porta entreaberta, Shuya o ouviu passando pela cozinha e entrando na sala de espera. Tudo ficou em silêncio. Noriko abriu um sorriso e disse: Shogo é muito divertido. Talvez, por causa da refeição, o rosto dela parecia mais animado. Sim, ele é. Shuya sorriu também. Eu nunca tinha conversado muito com Shogo até agora, mas ele me lembra Shinji. Os dois não se pareciam nem um pouco fisicamente, mas o jeito direto de falar de Shogo e sua capacidade de se manter humorado durante as adversidades lembravam o terceiro homem, sem mencionar o jeito de estudante fora do modelo, mas mesmo assim, capaz de ser incrivelmente inteligente e confiável. Nariko concordou. Sabe que você tem razão? Completamente. Então ela murmurou. Me perguntou onde Shinji está. Shuya respirou fundo. Ele se questionava se haveria alguma forma de contatar Shinji, mas levando em conta a condição de Noriko, ele não podia se dar ao luxo de fazer nada. Sim, se ele estivesse conosco, com Shinji e Shogo do lado deles, Shuya imaginou que eles não poderiam ser derrotados, e se Hiroki Sugimori estivesse com eles, eles seriam intrépidos e invencíveis. Ainda me lembro do jogo da turma, Noriko disse, olhando para o teto. Não a deste ano, a do ano passado, nas finais. Shinji estava por aí, só contra a turma D, que tinha 4 estudantes no time de basquete. Estávamos 30 pontos atrás, mas então você voltou correndo depois da partida de futebol. Depois da partida de softball. E juntos, os dois começaram uma virada incrível. Foi, Shuya concordou. Ele notou como Noriko estava conversando mais. Era um bom sinal. Deve ter sido isso mesmo. Eu estava torcendo por vocês. Quando venceram, Yuki estava de pé, berrando. Shuya lembrou também. Porque Noriko, sempre muito reservada, era quem fazia mais barulho na torcida. E embora não tão sem coordenação como Yoshio Akamatsu, o não atlético Yoshitoki Kuninobu estava de pé longe de Noriko e dos outros. Shuya viu Yoshitoki acenando e fazendo sinais de chifrinho com os dedos. Foi um gesto comedido, mas a exibição de apoio de Yoshitoki comoveu Shuya, mais que os gritos de Noriko e das outras garotas. Yoshitoki. Shuya olhou para Noriko e então se deu conta de que ela chorava. Ele se aproximou dela, tocou seu ombro e perguntou: Algo errado? É que... Noriko soluçou de leve. Eu estava me contendo para não chorar, mas... Comecei a pensar como nossa turma era maravilhosa. Shuya concordou. Por causa do resquício de febre ou em função dos medicamentos, Noriko parecia estar muito emotiva. Ele manteve as mãos sobre seus ombros até ela parar de chorar. Noriko disse: Me desculpe. Enxugando os olhos, completou. Não falei nada porque poderia acabar te perturbando. O que você quer dizer com isso? Noriko fitou Shuya. Sabia que um monte de garotas eram loucas por você? O tópico da conversa foi tão inesperado que Shuya não conseguiu conter o riso. Do que você está falando? Mas Noriko prosseguiu de rosto sério. Megumi. E também Yukiko, eu acho. Shuya inclinou a cabeça como se estivesse espantado. Megumi Eto e Yukiko Kitano, duas colegas já fora desse jogo. Essas... Seria inapropriado chamá-las assim? O que tem essas duas? Noriko olhou para Shuya e disse calmamente. Ambas eram apaixonadas por você. O rosto de Shuya enrijeceu. Ele hesitou e depois exclamou. Verdade? Aham. Noriko afastou o olhar de Shuya e confirmou. Entre garotas é fácil saber essas coisas. Quero apenas que você pense nelas com carinho. Ela acrescentou. Não sou a mais indicada para te dizer isso. Considerando a situação em que estou. Shuya tinha uma imagem dos rostos de Megumi Eto e Yukiko Kitano. Procurou não se aprofundar nos pensamentos. Restringiu-os ao mínimo possível. Nossa, ele esperou. Queria que você tivesse me dito depois de escaparmos. Sinto muito. Ficou chocado? Sim, um pouco. Noriko inclinou outra vez a cabeça. Achei que você deveria saber, caso eu morra. Shuya olhou para cima. Sua mão direita apertou o pulso esquerdo dela. Olhe, não diga isso. Estamos nisso juntos, até o final. Vamos sobreviver juntos. Noriko se surpreendeu com a intensidade repentina de Shuya. Sinto muito. Ei, eu conheci alguém que estava apaixonado por você. Agora era a vez de Noriko arregalar os olhos. Sério? Por que eu?
Ela disse isso inocentemente, mas sua expressão facial mudou rapidamente. Shuya viu a luz difusa da janela refletida como um retângulo obscuro nas pupilas dela. Ela perguntou: é um colega de turma? Shuya lentamente balançou a cabeça, lembrando dos olhos ternos. Ele pensou: merda. Como teria sido agradável e calmo ser apenas capaz de se preocupar com um triângulo amoroso envolvendo um amigo de longo tempo. Mas isso nunca aconteceria. Não mesmo. De forma nenhuma. Não. Noriko parecia aliviada ao olhar para a saia à altura dos joelhos e murmurar: certo. Depois ela ergueu os olhos e disse: então, quem poderia ser? Eu não fazia parte de clubes ou times. Eu não tenho amigos em outras turmas. Shuya balançou a cabeça. Não vou contar. Só quando estivermos fora daqui. Noriko parecia levemente cético, mas não levou o assunto adiante. Depois de permanecerem em silêncio por algum tempo, Shuya olhou para o teto. Embora seio fosse obrigatório numa clínica, a lâmpada fluorescente pendurada ali estava com as tampas empoeiradas. As luzes não funcionavam. Eles não poderiam. Elas. Eles não poderiam ligá-las mesmo se quisessem. Megumi-san, ele disse, adicionando o honorífico San ao nome dela. Rapazes podem ser muito instáveis. E Yukiko-san, se isso é verdade, o que elas poderiam ter visto em mim? Já estava escuro, como peixe, mas Noriko parecia estar sorrindo um pouco. Você se importa se eu der a minha opinião? Vá em frente. Noriko inclinou a cabeça. Tudo sobre você. Shuya sorriu e balançou a cabeça. O que isso quer dizer? É o que significa amar alguém. Noriko subitamente parecia séria. Não é como você se sente com relação àquela garota? Shuya pensou no rosto de Kazumi Shintani. Ele refletiu sobre isso, hesitou, mas achou que deveria ser sincero. Sim, algo desse tipo. Do contrário, não será real. Noriko disse, como se estivesse se divertindo. Ela soltou um riso calmo. O quê? Estou com ciúme. Estou com ciúmes. Mesmo nessa situação ainda é difícil. Shuya procurava. Shuya procurava olhar o rosto dela já indefinido na escuridão. Refletiu se deveria lhe dizer ou não. Mas então, decidiu ser sincero com ela. Posso entender por que esse cara está apaixonado por você. Noriko olhou para Shuya. As sobrancelhas bem definidas dela devem ter tremido de leve na escuridão. Seus lábios devem ter formado um sorriso leve e melancólico. Noriko olhou para Shuya. As sobrancelhas bem definidas dela devem ter tremido de leve na escuridão. Seus lábios devem ter formado um sorriso leve e melancólico. Você é tão maravilhosa, Shuya disse. É bom ouvir isso, mesmo não sendo verdade, mas é. Será que eu posso? Shuya regalou os olhos como se perguntasse, o quê? Mas não estava certo se Noriko poderia ver a sua reação. Noriko então se inclinou levemente, e com gentileza pôs ambas as mãos na parte superior dos braços de Shuya, encostando a cabeça contra o seu ombro, seus cabelos batendo nos ombros roçavam nas faces e orelhas dele. Eles permaneceram assim por bastante tempo, até que a escuridão fora da janela foi iluminada pela luz do luar. Restam 21 estudantes. 46. Antes de escurecer por completo, Hiro no Shimizu, a estudante número 10, saiu dos arbustos, nos quais se escondera e se dirigiu para o oeste. Era insuportável. Seu corpo estava quente, como se caminhasse por um deserto sob o sol escaldante. Água. Ela precisava de água. Kaori Minamiya tirou na parte superior de seu braço esquerdo. Depois de rasgar a manga do terninho de marinheiro ensopado de sangue, ela descobriu que a bala penetrara no braço. A pele ao redor da ferida estava em más condições. A bala parecia ter passado bem perto das principais artérias. A manga rasgada com a qual ela envolveu o braço como curativo aparentemente estancou o sangue por um tempo. Porém, logo o ferimento começou a arder e a sensação se espalhou por todo o corpo. O frio inicial foi substituído por um calor entorpecente. No momento do anúncio das 6 da tarde de Sakamoto, Hirono havia acabado com todo o seu estoque de água.
Depois de matar Kaori, ela correu por aproximadamente 200 metros para longe de Shuya e se escondeu nos arbustos, mas usou muita água na tentativa de limpar o ferimento, algo que acabou lamentando profundamente. Quase 2 horas haviam se passado desde então. Por um tempo, ela suou copiosamente sob o uniforme, mas agora o suor tinha parado. Era possível estar perto de se desidratar. Em outras palavras, ao contrário de Noriko Nakagawa, Hirono de fato sofria de septicemia. E incapaz de desinfetar o ferimento, a situação se agravou. Logicamente, ela não teria como saber de nada disso. A única coisa que ela sabia era que precisava de água. Enquanto se movia com cuidado pelo bosque verde da montanha, a mente de Hirono era tomada por pensamentos de ódio contra Kaori Minami. Seu corpo febril e a sede apenas os intensificavam. Hirono Shimizu não tinha intenção de confiar em ninguém nesse jogo. Obviamente, ela sempre foi ligada a Mitsuko Soma, que vinha logo depois dela na lista de chamada. Por isso, se ela pudesse evitar Hiroki Sugimura, que partiu entre a saída das duas, ela teria encontrado Mitsuko. Mas decidiu não fazer isso, por saber que a colega de turma era realmente terrível. Como na ocasião em que Mitsuko bateu de frente com a líder de gangue de outra escola, que na época era amante de um mafioso da Yakuza. Essa garota acabou sendo atropelada por um carro. O ferimento foi quase fatal. Mitsuko não comentou nada sobre o caso, mas Hirono sabia que ela mandou um rapaz dar um jeito na garota. Havia muitos rapazes prontos a fazer qualquer coisa por Mitsuko. Se Hirono decidisse ir atrás dela, Mitsuko provavelmente se aproveitaria ao máximo da aliada para no final enfiar uma bala em suas costas. Embora fizesse parte do mesmo grupo, Yoshimi Yahaki, uma garota meio sem brilho, talvez confiasse em Mitsuko, o que fez Hirono lembrar que Yoshimi morrera e imaginar que devia ter sido Mitsuko quem a assassinou. Mas Hirono se recusava a trilhar o mesmo caminho. Ela não poderia se imaginar confiando em mais ninguém de sua turma. Os que agiam com simpatia eram justamente aqueles que não titubeariam em matar os outros agora. Ela podia ter somente 15 anos, mas sua idade já lhe ensinara tudo isso. Ao mesmo tempo, Hirono não estava muito disposta a matar seus colegas de turma. Ela se envolveu em prostituição e drogas e constantemente brigava com os pais, que a tratavam como causa perdida, mas assassinato era tabu. Claro que as regras do jogo permitiam matar, por isso não seria considerado um crime ali. Porém, embora ela tenha praticado atos ruins, jamais prejudicou outras pessoas, mesmo se prostituindo comparado a garotas que se faziam passar por santas apesar de marcarem encontros sexuais por telefone. Ela sabia que Mayumi Tendo era uma dessas. Hirono pelo menos trabalhou com profissionais por intermédio das conexões de Mitsuko Soma e manteve sua integridade. Com relação às drogas, o que via de errado em afirmar sua liberdade de escolha individual? Ela não levava a seção de cosméticos da loja de departamento à falência apenas por roubar alguns itens de lá. Eles têm muito capital, sim, ela fazia bullying com as pessoas ao redor, mas elas mereciam. E no que diz respeito às suas brigas com estudantes de outras escolas, todos sabiam exatamente o que queriam e estavam prontos para se machucar. Estavam prontos para se machucar uns aos outros. Quer dizer, qual é? Cresçam e apareçam. De qualquer forma, ela não era do tipo de garota que sairia por aí matando pessoas. Ela sabia disso. Mas... tudo seria diferente caso ela tivesse que se defender. E se acabasse sobrevivendo no jogo, abriria uma garrafa de champanhe para celebrar. Ou, se o tempo se esgotasse e ela morresse, seus pensamentos não estavam claros quanto ao assunto. De todas as formas, não havia nada que ela pudesse fazer. Então, ela acabou se escondendo na casa onde mais tarde houve um tiroteio com Kaori Minami. Ela permaneceu na casa depois de verificar que estava vazia. De vez em quando, Hirono olhava pela janela e, uma vez, para seu espanto, percebeu uma silhueta na cabana do outro lado do terreno onde estava. Depois de alguns minutos, decidiu deixar a casa. Ela tinha experiência em deixar casas. Hirono não podia aguentar a ideia de alguém estar perto dela. Não havia entrada nos fundos, portanto, ela estava escapando pela janela mais distante da cabana quando aconteceu. Kaori procurava a porta da cabana.
Ela de súbito abriu logo contra Hirono, que não estava fazendo nada. O tiro de Kaori atingiu o braço de Hirono, que praticamente rolou no chão para fora. Mas de alguma forma conseguiu se pôr de pé e pela primeira vez mirou a pistola e atirou de volta. Depois permaneceu colado ao muro da casa. Foi quando Shuya Nanahara apareceu. Aquela vadia, sempre agindo de forma inocente com sua devoção cega por grupos de música pop do nada, teve a petulância de atirar em mim. Bem, eu podia acabar com ela, em autodefesa. O veredito do júri seria unânime a meu favor, sem problema. E se os outros forem como ela, pelo visto terei que ser impiedosa. Então Hirono pensou em Shuya Nanahara. Pelo menos ele não apontou sua arma para ela, o que lhe permitiu atirar em Kaori. Ele também afirmou que estava com Noriko. Shuya Nanahara e Noriko Nakagawa. Será que estavam namorando? Nunca pareceram estar se relacionando. Será que estão tentando escapar? Hirono automaticamente balançou a cabeça. Ridículo. Nada poderia ser mais arriscado que estar com alguém nessas circunstâncias. Se você estiver num grupo, bem, então é sua culpa se receber uma bala pelas costas. Além disso, de qualquer forma, será impossível escapar. Hirono não viu Noriko Nakagawa, mas se Shuya Nanahara estava dizendo a verdade, talvez em breve ele pudesse matar Noriko. Ou quem sabe Noriko desse um fim em Shuya. Se um deles acabasse sobrevivendo, então Hirono poderia terminar tendo que matar um deles. Porém, nada disso importava agora, comparado a seu único e real desejo. Água. Sem se perceber, ela percorreu uma distância considerável. A luz solar baça do horizonte a oeste desaparecera. O céu estava agora negro e a lua cheia, como a da noite anterior, quando o jogo começou. Brilhava sinistramente, cobrindo toda a ilha com uma luz azul pálida. Enquanto corria com ímpeto por entre os arbustos, ela segurava a Smith Wesson Military Police 38 com a mão, com a qual matara Kaori Minami. De cabeça baixa e respiração contida, espiou por entre a folhagem. Havia uma casa, além de uma restrita plantação. Hirono estava perto da montanha norte. Do outro lado da casa havia uma colina. À esquerda viam-se várias plantações e, mais adiante, outras duas casas similares. Depois, o terreno avançava para cima, em direção à montanha sul. De acordo com o mapa, em frente a essa montanha, supostamente havia uma ampla estrada longitudinal atravessando a ilha. Portanto, tendo em vista a posição das montanhas, Hirono imaginou que estivesse perto da costa oeste da ilha. Assim como fez antes de se mover, ela verificou sua posição para se certificar de que não estava num quadrante proibido. Hirono se empenhou para esquecer a sede e espiou a casa mais próxima. A área estava completamente calma e silenciosa. Permanecendo agachada, ela atravessou a plantação. A área ao redor da casa permanecia um pouco acima do nível do terreno. Hirono interrompeu o passo à beira do campo e, depois de olhar para trás, observou de novo a casa. Era uma antiga residência de andar único do tipo comum. Porém, ao contrário da casa onde ela se escondeu anteriormente, o telhado dessa tinha telhas, vias e uma estrada sem pavimento à esquerda da plantação. Um pequeno caminhão estava estacionado em frente à casa. Ela também viu uma motoneta e uma bicicleta. Faltava água na primeira casa onde Hirono se escondeu. Talvez acontecesse o mesmo com esta, pensou. Ela olhou para a direita e esquerda e encontrou um poço na extremidade da área no caminho da entrada. Tinha inclusive uma viga segurando um balde. Havia tangerinas repletas de folhas ao redor do poço. Seus ramos eram altos, permitindo constatar que não havia ninguém escondido sob elas. Sem poder usar a mão esquerda, ela enfiou a arma na cintura da saia. Depois tateou pelo chão sob a luz do luar. Encontrou uma pedra do tamanho de um punho fechado que atirou para cima. Traçando um arco, a pedra bateu de encontro ao telhado, rolou pelas fileiras de telhas e caiu pela extremidade do telhado, fazendo um baque surdo no solo. Hirono empunhou a arma e esperou. Ela olhou o relógio. Depois esperou mais um pouco. 5 minutos se passaram. Ninguém apareceu na janela ou na entrada. Hirono, mais que depressa, entrou na propriedade e correu até o poço. Sua cabeça rodava de sede e febre. O poço era um tubo de concreto de aproximadamente 80 centímetros de altura.
Hirono se inclinou sobre a beirada. Dentro dele, a luz do luar revelou um pequeno círculo 6 a 7 metros abaixo. Sua sombra também se refletiu dentro do círculo. Era água. Ah, não está seco. Hirono enfiou novamente o revólver na cintura da saia e, com a mão direita, tirou o kit de sobrevivência do dolorido ombro esquerdo. O kit caiu sobre o chão sujo. Em seguida, ela olhou para a corda poída pendurada da viga do balde. Ao puxar a corda, um balde pequeno apareceu na superfície da água. Hirono, em desespero, puxou com força a corda. A viga do balde estava equipada com o que parecia ser uma antiga manivela, permitindo retirar a água com 2 baldes. Seu braço esquerdo estava adormecido demais para se movimentar, mas a cada puxão ela mantinha a corda firme. Seu braço esquerdo estava adormecido demais para se movimentar, mas a cada puxão ela mantinha a corda firme contra a beira de concreto do poço com o cotovelo, conseguindo puxar o balde até em cima. O balde chegou por fim à beira do poço. Ela prendeu a corda com o cotovelo mais uma vez, segurou a alça do balde e o colocou sobre a beirada. Havia água. O balde estava cheio. Ela não se importou se ficaria doente ou não. Seu corpo necessitava de água imediatamente. Mas então ela descobriu algo que a fez soltar um grito. Havia um minúsculo sapo do tamanho de uma unha nadando na água. Sob a luz do luar, Hirono viu seus pequenos olhos esbugalhados brilhando para ela. A luz clara do dia, a cor do sapo seria um verde fluorescente nojento ou um marrom sujo e asqueroso. Era o animal que ela mais detestava e apenas olhar sua pele lisa era o suficiente para provocar-lhe arrepios na espinha. Hirono se esforçou para conter o nojo. Faltavam-lhe forças para puxar o balde para cima outra vez. Sua sede era agora insuportável. Ela teria que se livrar daquele sapo, e então o sapo subiu na beira do balde e pulou em cima de Hirono. Ela soltou um gritinho e se agitou, contorcendo o corpo. Era uma questão de vida ou morte. Ela simplesmente não podia suportar sapos. Conseguiu de alguma forma se esquivar do bicho, mas sua mão direita largou o balde que de repente caiu de volta dentro do poço, com um som de água chapinhando. Hirono suspirou e olhou na direção do sapo. Vou te matar. Vou te trucidar, seu bastardo. Porém, algo mais entrou no campo visual de Hirono. A apenas 4 ou 5 metros à frente, ela viu, imóvel, uma silhueta negra no casaco de estudante. Hirono estava de costas para casa, mas ela via por trás da pessoa a porta dos fundos aberta. O fato de a silhueta estar imóvel trouxe inconscientemente à mente de Hirono uma memória dos tempos de infância. O jogo no qual você deve congelar quando o demônio se vira. Mas isso era irrelevante naquele momento. O problema era que esse rapaz magro, baixo e cujo rosto feio lembrava realmente um sapo, Toshinori Oda, o estudante número 4, empunhava com ambas as mãos um objeto fino, semelhante a uma fita. Hirono percebeu instantaneamente que era um cinto. Olhem só, Toshinori Oda, o filhinho mimado do presidente de uma empresa que mora no bairro residencial rico da cidade. Geralmente um rapaz normal, sem dúvida um exímio violinista. Parece ter ganhado algum concurso. Um garoto pretensioso, de berço nobre e calado. E esse cara está agora tentando me matar? Como se a pausa temporária num vídeo fosse de repente liberada, Toshinori se moveu e, agitando no ar o cinto que segurava na mão direita, avançou em direção a Hirono. A grande fivela refletiu por alguns instantes a luminosidade do luar. Se Hirono fosse atingida por ela, com certeza pedaços de carne iriam voar pelos ares. Apenas 4 metros os separavam. Chega! A mão direita de Hirono segurou a arma. Ela sentiu o cabo, agora já familiar. Toshinori estava bem diante dos olhos dela. Ela atirou. Dessa vez, disparou 3 vezes na sequência. Todos os tiros atingiram o estômago dele. Ela viu o casaco de Toshinori se rasgar instantaneamente e deu um grito sobre si e caiu com o rosto no chão. Ele deu um grito sobre si e caiu com o rosto no chão. Um pouco de poeira voou pelo ar e ele permaneceu imóvel. Hirono pôs o revólver de novo na cintura. Sentia no estômago a quentura do tambor, causando-lhe certa dor, mas ela não podia se preocupar com isso. O importante naquele momento era a água. Ela pegou seu kit de sobrevivência e entrou na casa. Era um descuido da parte de Hirono voltar as costas para casa, mas não havia nenhuma razão para se preocupar com alguém escondido lá, e além disso, ela poderia beber a água de Toshinori. Ela refletiu se deveria usar a lanterna fornecida pelo governo, mas acabou encontrando o kit de sobrevivência de Toshinori logo atrás da porta.
Hirono se agachou e tentou abrir o zíper apenas com a mão direita. Havia 2 garrafas de água, uma delas estava fechada e a outra ainda tinha água pela metade. Ela se alegrou. Ainda ajoelhada, abriu a tampa da garrafa com água pela metade e inclinou, apertando-a contra os lábios como se a chupasse. Seria este um beijo indireto no rapaz que tentou matá-la e que, além disso, estava morto? Dane-se. Preocupações como essa eram tão remotas agora como um lugar nos trópicos ou o Polo Norte com uma bandeira cravada na neve, ou a superfície lunar. Aqui é Armstrong. Este é um pequeno passo para o homem, mas... Aqui é Armstrong. Este é um pequeno passo para o homem, mas... Ela deixou a água escorrer garganta abaixo. Estava deliciosa, sem dúvida. Jamais a água tivera um gosto tão bom. Mesmo tépida, era como se estivesse gelado ao descer garganta abaixo até o estômago de Hirono. Estava ótima. Ela esvaziou a garrafa quase imediatamente, respirou fundo. De repente, sentiu alguma coisa envolver sua garganta, logo acima da coleira de metal que todos os estudantes da turma usavam. Ela começou a tossir e uma névoa da água restando dentro da boca jorrou de seus lábios. Conforme se debatia tentando com a mão direita se livrar do objeto que lhe sufocava a garganta, ela virou a cabeça. Bem à direita do seu rosto viu a face do rapaz. Era Toshinori, que acabara de morrer. Sua garganta estava aos poucos sendo estrangulada. Depois de vários segundos, Hirono se deu conta do que envolvia seu pescoço. Era o cinto de Toshinori. Como? 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 Como esse cara pode estar vivo? Sua visão do interior escuro da casa começava a se tingir de vermelho. As unhas dos dedos de sua mão direita se rasgavam, tentando se desvencilhar do cinto. Ah, sim, a minha arma. Hirono estendeu o braço para puxar a arma enfiada na frente da saia, mas seu braço foi chutado por um pé num sapato de couro caríssimo. Ouviu-se um som violento e o braço direito de Hirono, com o esquerdo, perdeu a sensibilidade. O cinto relaxou por um momento, para em seguida retornar o aperto. Ela não podia mais segurar o cinto e, em vez disso, balançou o braço estranhamente torcido, tentando bater em Toshinori. Foi uma questão de dezenas de segundos. O braço dela ficou despendurado. O corpo perdeu a força. Apesar de não se equiparar a Takako Chigusa Metsuko-soma, Hirono era uma linda moça e tinha o aspecto charmoso e maduro de uma estudante de ensino médio superior. Mas agora seu rosto estava inchado pela congestão sanguínea e sua língua, com o dobro do tamanho normal, pendurada do meio da boca. Apesar disso, Toshinori Oda continuava a estrangulá-la. Claro que ele não se esquecia de olhar ao redor ocasionalmente. Depois de uns 5 minutos, Toshinori voltou, por fim, o cinto do pescoço de Hirono. Sem respiração, ela tombou para frente sobre a tábua de madeira na borda frontal do assoalho. Ouviu-se um som abafado de algo se quebrando, talvez alguns ossos no rosto dela. Seus cabelos, meio punk, sempre eriçados, espalhavam-se agora em todas as direções e desapareciam na escuridão. Sua nuca, aparente acima da coleira, e seu braço esquerdo, com a manga rasgada, foram as únicas partes banhadas pela luminosidade. Toshinori Oda respirou pesado por um tempo enquanto permanecia imóvel na escuridão. Ainda sentia dor no estômago, mas não tão forte agora. Quando ele abriu pela primeira vez seu kit de sobrevivência, não sabia o que era aquele estranho e desajeitado colete, mas seguiu exatamente as instruções do manual. É incrível o que um colete à prova de balas pode fazer. Restam 20 estudantes.